Olá galera, aqui quem fala é José Orange Fernandes, professor de informática, e vamos resolver algumas questões, às vezes repetida, mas de forma diferente, né? Mudando um pouco o anunciado, as questões de posição, para a gente aumentar o nível de dificuldade para repetir essas ações. Então vamos pegar aqui essa questão. Dentro do gabinete são encontrados os componentes que formam o computador propriamente dito, como disco rígido, processadores, placa de vídeo, placa de memória. Todos esses componentes estão direta ou indiretamente ligados a quem? Então, nós temos a CPU. O que é a CPU? Unidade Central de Processamento, que pode gerar algum conflito, mas a CPU, ou conhecido como UCP, é aquela caixinha, né, onde fica todos os componentes que formam o computador. Então lá dentro tem a placa-mãe, que são ligados todos os componentes a ela. Então, quando eu conecto uma entrada USB, um pendrive na entrada USB, por exemplo, eu estou conectando aonde? Na placa-mãe, que é aquele cabo, a entrada lá atrás, eu estou vendo uma entradinha chatinha, mas aquela entrada propriamente dita já é a placa-mãe. Então todos os componentes que eu ligo, placa de vídeo, placa de rede, placa de memória, todas elas estão ligadas direta ou indiretamente à placa-mãe. Então essa aqui, a alternativa correta é a D. Vamos para a próxima. Aqui na segunda, né, é bem interessante, que fala sobre unidade de armazenamento, que são aquelas unidades que a gente já falou nas aulas e que às vezes geram um pouquinho de confusão, né? Então vamos lá. Cada caractere tem um código binário associado a ele. Vamos supor que a letra A seja 0100000001. Nenhum outro caractere terá o mesmo código. Esse código de caracteres é formado pela união de 8 zeros e 1s, que representa a presença ou ausência de energia. Cada conjunto de 8 zeros e 1s forma um código binário que é chamado de quê? Então olha só, isso aqui gera uma confusão, porque falta um pouquinho de entendimento, às vezes, para dar uma olhada no enunciado, nas questões. O 0 é um bit, o 1 é outro bit, e eu tenho o conjunto de 8 zeros e 1s, que é a presença ou ausência de energia. Isso forma o código binário. Então o que o código binário é? O conjunto de 8 zeros e 1s que forma um caractere, por exemplo, a letra A. Então o que ele quer saber? Cada anunciado ele vai pedir uma coisa. O que ele quer saber? Como é chamado esse conjunto de 8 zeros e 1s? O conjunto de 8 zeros e 1s. Muitas pessoas vão direto no bit, porque ele associou 0 e 1. O 0 e 1 é um bit, que é o dígito binário. Vai errar. Porque, na verdade, o conjunto de 8 zeros e 1 vai formar um byte, que é um caractere, uma letra, um número, um símbolo. Então, no caso, a alternativa correta nesse anunciado é a B. Gigabyte a gente sabe que é um múltiplo. Dígito binário seria a mesma coisa que o bit, que é abreviado, dígito binário. Aqui A e D estão corretas se fosse relacionado a bit, né? Então poderia ser bit e dígito binário. Então nesse caso eu já mudei um pouquinho o anunciado e já muda totalmente de figura, né? Então no caso o conjunto de 8 zeros e 1 chama-se byte, que seria a letra, ok? A terceira são sistemas operacionais, né, que são o SO, né, Sistema Operacional de Disco. Quais são os sistemas operacionais? Então, o Windows é um sistema operacional? Sim. Então, todas as que tiver Windows, a gente já vai pular diretamente para a próxima. Vamos ver por eliminação? O Windows é um sistema operacional? Sim. O Word é um sistema operacional? Não. Excel é um sistema operacional? Não. Linux é? Sim.
Então, de cara, quando tiver um dos itens do pacote do Office, já vai estar negativado, né? O Windows é um sistema operacional? Sim. Linux é um sistema operacional? Sim. macOS é um sistema operacional? Sim, é o sistema do Mac. O Windows Explorer é um sistema operacional? Não, é um aplicativo. Não é um sistema operacional. O Windows é um sistema operacional? Sim. Firefox é? Não, é um browser, é um navegador. Então, aqui já negativou. O Windows é o Internet Explorer? Não é, é o navegador, né, que permite acessar a internet. Linux é um sistema operacional? Sim. Então também não é a alternativa D. Obviamente sobra aí. O Windows é um sistema operacional. MS-DOS é um sistema operacional da Microsoft antigo. macOS é um sistema operacional da Mac. Linux, que é aquele do pinguinzinho, né? Chamado de open source, né? Que a origem é aberta, é um software livre. E o Unix também é um sistema operacional, que é a mesma base do macOS. Então, a alternativa correta, a alternativa E. Só tem sistemas operacionais, então, conhecido como SO, alternativa correta. A quarta. Quais os softwares aplicativos que vêm nativos junto com o sistema operacional Windows? Ou seja, quando eu instalo o Windows, o que é que eu tenho lá instalado que não é extra, que já está junto com o Windows? WordPad, Notepad. O Word não vem junto com o Windows, ele é do pacote do Office. Então, essa alternativa já foi negativada. B. WordPad, tá certo. Calculadora, tá certo. Paint, tá certo. Windows Explorer também vem junto com o Windows, né, que é aquele software para copiar e apagar arquivos e pasta, organizar arquivos e pasta no disco. E o que negativa aqui, o Word. O Word não é do pacote, ou seja, não vem junto com o sistema operacional Windows, ele é do pacote do Office. Então negativou. O WordPad correto. O Word já está errado, porque ele não é do pacote do Windows, ou seja, ele é instalado extra classe, todo Word, Excel, PowerPoint, todo o pacote do Office. Vamos ver essa aqui. O WordPad não é. O WordPad é, desculpem. O Word não é. Então nem precisa continuar, né? Essa outra aí, o WordPad vem junto com o Windows, que é o editorzinho de texto do Windows. Paint, programa de pinturas do Windows. Calculadoras, que também vem junto com o Windows. O Windows Explorer é o software aplicativo para copiar arquivos de pasta, organizar os arquivos de pasta no disco, também correto. E Internet Explorer, o navegador da Microsoft, que também vem junto com o Windows. Então, os softwares que vêm, os software aplicativos que vêm nativo, ou seja, instala o Windows, já está lá, tá, é a alternativa E. Ok? Correto, vamos adiante. A quinta. Qual a menor unidade de armazenamento e processamento do microcomputador? Ou seja, ele começa a processar e armazenar a partir de que unidade? Nós falamos aqui, né, sobre o código binário. Então era a presença ou ausência de energia. Então, de cara a gente já mata essa questão, que é o bit, que é o dígito binário. A menor unidade possível de armazenamento e processamento do microcomputador é o bit. Ok? Fácil essa. A sexta, no Windows Explorer, quando você clica com o botão esquerdo do mouse sobre o ícone do arquivo desejado e o arrasta de uma pasta para outra dentro da mesma unidade de disco, ele move o arquivo, ou seja, arrastei e soltei, a técnica drag and drop, arrastar e soltar. Quando você executa a mesma ação para unidade de disco diferente, o que acontece? Na mesma unidade, move, e de unidade diferente, o que acontece? Copia. Já falamos diversas vezes na sala. Estou colocando aqui mais uma vez essa questão para reforçar esse processo. Ok? Abraço. Para a sexta já foi. Vamos lá para a sétima. Marque a alternativa verdadeira ou falsa. Nesse caso,
é uma alternativa para testar o conhecimento. O pendrive é um periférico somente de entrada? Então, o pendrive não é somente de entrada. O que negativa aqui é, ou seja, ele é de entrada e saída. Então, isso aqui ele é falso. A impressora multifuncional é um periférico de entrada e saída? Correto. Ela é entrada e saída. Porque uma impressora multifuncional tem um processo de várias funções. Uma delas, além da impressão, é escanear ou tirar uma xerox. Então entra e sai informação. Então, verdadeira. O scanner é um periférico só de saída? Então, o scanner é um periférico. O que ele faz? Ele passa o feixe de luz e capta a informação visual que está na folha e transforma numa imagem, como se estivesse tirando uma foto. Então, o scanner é um periférico só de saída? Não, ele é um dispositivo de entrada. Então, falso. O mouse é um periférico só de entrada? Sim, é um periférico somente de entrada de dados. Quando eu clico, estou dando um impulso para que ele execute essa função. O teclado é um periférico de entrada e saída? O teclado é um periférico somente de entrada, não sai nenhuma informação. Ok? Então, negativada, ou seja, falsa. A oitava. No Windows Explorer, quando você clica com o botão esquerdo do mouse sobre o ícone do arquivo desejado e arrasta para uma pasta dentro de da mesma unidade, o disco ele move, né? Ou seja, a técnica de clicar e arrastar. Para copiar o arquivo na mesma unidade de disco, deve-se também pressionar simultaneamente qual tecla. Ou seja, na questão anterior eu falei que se clica, arrasta, ele move. E se eu quiser copiar, nós já vimos isso várias vezes, que a tecla Ctrl, ela significa tanto no caso da seleção não sequencial, quanto um complemento na hora que eu estiver clicando e arrastando. Quando eu arrastar e soltar, segurando o Ctrl, ele duplica esse arquivo. Então, a alternativa correta, Ctrl. Nona, qual a maior unidade de armazenamento? No caso dessas citadas aqui embaixo. Bit é menor, byte, kilobyte, gigabyte e terabyte. Então, TB é a terabyte nessa unidade. É a alternativa A, é a alternativa correta, é a maior unidade. A 10ª. É correto afirmar que a memória ROM auxilia o processador a realizar suas funções? Não. A memória RAM auxilia o processador salvando informações? Não, não se salva nada. As caixas de som de um computador são um periférico de entrada? Não, é um periférico de saída. A memória ROM testa e configura o PC, que é o personal computer, né, o computador pessoal, quando é ligado? Correto, essa é uma das funções da memória ROM. A impressora é um periférico de entrada e saída? Não, a não ser que ela fosse uma multifuncional. Então a única que está correta aqui é a alternativa D. É correto afirmar que a alternativa D é a certa. 11ª, realiza uma intermediação na comunicação entre o processador e memória RAM, a fim de torná-la mais rápida nas operações repetidas. Estamos falando de quem? Nós já falamos na sala de aula, ações repetidas como ação aritmética, né, cálculos que é feito pelo processador, pelo software aplicativo do pacote do Office, o Microsoft Excel. Quando você vai somar repetidamente, multiplicar repetidamente, para ele não buscar todas as vezes essas informações, ele utiliza que ação? A memória que utilizada para auxiliar é quem? Vamos lá, vamos ver o que lembra. Realiza uma intermediação na comunicação entre o processador e a memória RAM, a fim de torná-la mais rápida.
é a memória cache. Muito bem, memória cache. Já falamos muitas vezes sobre isso. Pegadinha, memória secundária, nada a ver. A ROM teste configura o computador, slots. Bom, nós já falamos sobre essas questões. Vamos para a próxima. 12ª. A unidade de medida da resolução de impressora é dada em que? Ou seja, quando eu armazeno uma informação no computador, nós temos bit, byte, kilobyte, megabyte, a unidade de medida. Quando eu imprimo, quando eu estou fazendo uma impressão numa impressora, é dada em que? DPI, que significa pontos por polegada em inglês, dot pic per ink, né? Então é DPI. Toda vez que eu falar que é uma impressora, quantas DPI é quantos pontinhos ela consegue colocar mais próximo um do outro, melhor essa resolução da impressão. Ok? E a 13ª, vamos lá. O formato de arquivo PPS e PPT são gerados pelo software aplicativo PowerPoint. PPS são as animações, você abre, ele já ativa a apresentação, e PPT é aquela que você abre e precisa pressionar F5 para que ela apresente na tela inteira, que é aquela que o cara ainda está editando o trabalho. Então são extensões diferentes, automática e não automática, tá? Gerado pelo PowerPoint. Qual o formato nativo que o Microsoft Word salva? Ou seja, ele falou sobre uma extensão e pergunta outra totalmente diferente. Mas essa aqui vocês vão matar de cara. Nós sabemos que todo o trabalho gerado e salvo no Microsoft Word é doc. Depois nós vamos falar de outros tipos de extensões que tem doc, docx e por aí vai. Então é isso aí, galera. Essa foi mais uma revisão aí, né? Praticamente uma revisão sobre essas questões do cursinho Souza Sobral, das questões de informática do professor Josiel. Um abraço a todos e até a próxima.